Te peguei querendo tendência? Que isso, gente? Vamos se libertar das tendências. Não, chega de tendência. A gente já é pessoa vivida, a gente já é uma mulher vivida, a gente tem que entender que não dá para viver de tendência. Cara, isso não é sustentável. Porque aí, hoje você tá vendo qual é a tendência para 2025. Aí o quê? No final do 2025, você tá vendo tendência para 2026. Gente, é uma cultura que não tem fim. Que isso, gente? Não dá. Olha que eu não sou daquelas puritanas que, porque o consumismo, porque o capitalismo. Não, eu adoro comprar. Só que eu acho que tem coisas que a gente tem que começar a ter um pouco mais o feeling, sabe? Porque a gente está falando da nossa casa, né? E a casa, só agora que ela é tão descartável quanto tudo, quanto os nossos relacionamentos, quanto as nossas coisas, só agora que ela é tão descartável. Porque se você for olhar para trás, as casas antigamente, elas passavam gerações, elas eram daquela forma, passando a tradição, passando todas as informações daquela família para gerações posteriores. E só agora a gente tem essa bobiça de que a nossa casa é tão descartável quanto todo o resto. E aí a gente fica preso nessa coisa de tem que estar sempre na tendência, o que é muito, é cruel. Por quê? Porque hoje você está na tendência. No final do ano que vem, a sua casa que você olha, você vai ver, putz, que casa velha, que coisa fora de moda. E aí você vira brega. Quem vê, vai ver. Putz, que brega. E a gente tem que ser mais, a gente tem que ser mais do que isso, a gente tem que evoluir. Nossa casa é única, é nossa, tá? Ela não pode parecer um showroom, isso não tá certo. Ela tem que ser o que a gente é, o que a nossa família é. Da onde a gente veio, como a gente vive, como a própria família lida entre si. Não tem como ser uma coisa só. Não tem como você olhar uma foto de uma casa e não saber se aquilo é uma casa, se aquilo é uma loja de imóvel, alguma coisa assim. Ela precisa ser nossa. E o problema com as tendências são isso. É uma padronagem limitando no baixo, né? Porque aí todo mundo entra naquele padrão. Só que é um padrão, como ele é muito momentâneo e ele é muito rápido, assim como a tendência de tudo no nosso mundo é assim, é muito superficial. Então, o problema das tendências é justamente esse. Primeiro, a gente não ser sustentável, porque a gente não vai estar sempre na tendência, a gente vai ter que mudar todo ano para estar na tendência. A falta de identidade, porque afinal de contas você se coloca, você e a sua família, a sua casa, né, o seu lar, o seu lugar no mundo, você coloca no mesmo patamar de todo mundo, então você não tem uma identidade, você não demonstra às pessoas que frequentam a sua casa, você mesmo, quem você é. O que você é. Não é à toa que hoje a gente tem tanta gente com problema de personalidade, a gente tem transtornos de personalidade, a gente tem uma sociedade mais infeliz, porque a gente não tem nada duradouro. E a coisa que é o nosso abrigo, que por si só já é um conceito para ser duradouro, para mostrar a segurança pra gente, porque se o mundo todo é um caos, a nossa casa ela tem que ser a segurança, e o mundo é um caos mesmo. Então, aqui dentro, na nossa casa, a gente tem que ter essa segurança. E a segurança começa a mostrar quem a gente é. Porque a gente não consegue se reafirmar nem pra gente. A gente não consegue contar quem a gente é para nós mesmos. Imagina quem chega na nossa casa, imagina isso fora da nossa casa, porque isso é a partir de dentro da nossa casa, o como a gente se prepara para a vida aqui dentro, os nossos filhos ou quem quer que seja que mora com a gente, aqui dentro que a gente estabiliza, a gente forma o que a gente é e a gente sai para a rua. E se você já entra, se você já está inserido numa casa que ela é igual tantas outras e ela é tão volátil quanto as outras, porque ela passa de ano em ano de tendência, o que a gente consegue preparar para sair daqui para o mundo? Qual é o diferencial? O diferencial que não é, meu Deus, vou me destacar na vida. Não é nem nada disso. É apenas o diferencial que a gente sabe que a gente tem. Porque nós somos feitos muito diferentes. A mesma pessoa com a mesma aparência, ela é muito diferente. Então, não tem como uma casa ser igual a outra. Eu tô falando isso não que a gente não possa ter em mãos as tendências. A gente pode sim. A gente pode usar das cores, se isso nos agrada. Não que usar fora da tendência seja brega.
né? Mas a gente pode pegar algumas coisas da tendência. Mas é assim como a moda, porque a moda, né, tem coisas da moda e tem coisa fora, ou seja, o que é tendência e o que não é. Mas não faz nenhum sentido você se pautar a sua vestimenta, ou seja, quem você também demonstra para todo mundo. Não tem como você pegar só o que mostra na tendência. Você pode usar, né? Agora tem mais tendência. Sei lá, eu nem sei o que é muito bem tendência na moda, mas, sei lá, vamos supor, bota. Agora a tendência é bota, você usa, mas é uma bota específica da sua personalidade, de como você se sente confortável a usar. Ou então nem usar, porque é tendência. Porque eu não me sinto bem com a bota, eu não vou usar a bota porque eu não me sinto bem com a bota. Mas todo o restante, você não precisa estar trajado de tendência. A mesma coisa na casa. Por quê? Porque o que acontece quando a gente está trajado só da tendência? Você não tem personalidade. Ano que vem, as pessoas vão te olhar e elas não sabem muito bem nem quem é você. Você não tem uma marca. Você não é uma marca. Você não é uma pessoa. Você é apenas um reprodutor do que se está se usando. Isso, me desculpa, para mim, pelo menos, não é o meu alvo. E se não for o teu também, acho que é por aí. A gente parar de se basear na tendência. A gente pode tomar partido dela, mas a gente não pode se basear nela, porque tá errado. Mas como? Aí agora eu te pergunto, como? Como que não viver na tendência, né? Porque a propaganda é a alma do negócio, né? E eu já tive alguns comentários aqui no canal, não sobre isso, mas que dá para puxar. Eu tenho perfeita ideia que alguém poderia comentar o mesmo comentário, mas agora para esse assunto. E aí a pergunta sempre se tá todo mundo dizendo que aquilo é bonito, é porque aquilo é bonito. Então, se todo mundo acha aquilo bonito, se eu estou fora daquilo que todo mundo acha bonito no momento, eu vou ser taxado de estar usando uma coisa feia, ou seja, ser brega. E assim como já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, esse medo que a gente tem de estar fora do grupinho que dita a tendência, e para não ser taxado de feio ou algo do tipo, é muito perigoso. Como eu falei, a gente perde a nossa identidade, né? Mas uma coisa, ela é feia mesmo estando em tendência ou não. E uma coisa é bonita estando em tendência ou não. Ou seja, usaremos das coisas bonitas mesmo que elas não sejam tendência. E o que é bonito, gente? O que é bonito? Não me venha falar, eu tenho esse vídeo mesmo que eu linkei aqui, esse vídeo é justamente falando sobre isso, né? Mas reitero, reafirmo, não tem como a gente dizer que a beleza não existe, que a beleza está nos olhos de quem vê, ou que gosto não se discute e o escambau. A beleza, ela existe, ela tem parâmetros a ser seguidos, porque se ela não tem parâmetros a serem seguidos, aí o negócio é muito solto, né? Aí realmente vira no mundo que a gente vira, as coisas tudo subjetivas. E não é por aí, não tem como ser, a vida não é subjetiva, ela tem ponto. Existe uma verdade, existe a bondade e existe a beleza. E a gente pode deturpar elas, como a gente tem feito na nossa sociedade, a gente pode distorcer elas, mas elas existem. A gente conhecer elas ou não fazem delas uma mentira, né? Não fazem delas não existentes. Então, a minha sugestão é: perceba a beleza. Como? Infelizmente, a gente vai ter que ir atrás, tá? A gente vai ter que ir atrás porque a gente tá há anos-luz disso. A nossa sociedade foi caminhando a um culto de feiura. Então, hoje é bonito ser feio. Ou seja, a gente vai ter que ir cavucando isso. E você vai achar. Tem bastante conteúdo por aqui. E não dependa de outras pessoas. Não dependa de um arquiteto, não dependa de um design de interiores para pautar a sua vida. Você tem que ter as suas referências para justamente poder contratar alguém também e ter a referência, porque aquela pessoa ela não pode fazer o projeto dela. Ela tem que fazer o projeto dela em conjunto com você. O projeto de um profissional, eles têm que estar em conjunto com o que você é. Quantos clientes não contratam algum artista, né, algum arquiteto famoso, para ter um nome, para ter aquele padrão que a gente conhece pelo nome, como com a sua casa, mas isso não é sustentável. A maioria esmagadora que você possa ver, todas as casas encomendadas que foram feitas à imagem e semelhança da referência que aquele arquiteto tem, ou seja, você bate o olho e sabe de quem é o arquiteto, todas elas
as famílias não ficaram por muito tempo nessas casas? Porque, afinal de contas, aquela casa não era daquela família, era do arquiteto. Será que é isso que você quer? Eu te digo, no fundo não é. Não é o que ninguém quer. A gente pode até achar que é para estar na moda, para mostrar que a gente pode contratar tal arquiteto e tal arquiteto, mas no final das contas todo mundo quer chegar em casa, na sua casa, com a sua personalidade, com a sua forma e acolhendo a sua família. Uma forma da gente conhecer o que é tendência e o que é bonito, o que sempre foi, o que sempre funcionou, pode falar o que for, mas a gente tem o crivo do tempo para nos ajudar. Então, o que passou por gerações não é ser vanguardista, como já me chamaram também, mas passou por tempo, né? O tempo, ele é um ótimo medidor de qualidade. É assim como acontece com os livros, por exemplo, né? Por que um clássico é um clássico? Porque ele é considerado bom por tanto tempo e às vezes algo que tá hypado no TikTok hoje, amanhã ninguém mais lê, ninguém mais vê e ele é esquecido. Justamente por isso, não quer dizer que os antigos, que as coisas velhas são boas, mas se passou por tanto tempo, se durou tanto tempo, e ainda assim é comercializado, ainda assim é muito usado, ainda assim tantas pessoas se pautam naquilo, no mínimo merece um pouquinho de mais de atenção. No nosso mundo de hoje, a gente está acostumado a viver na tendência, a coisas, quanto mais novo, melhor. E aí a gente rechaça, inclusive, as coisas mais antigas. A gente rechaça os velhos, né, as pessoas velhas, a gente rechaça as influências antigas, a nossa cultura, tudo, porque a gente tem essa cultura de só do novo, né, da tendência. A gente quer a tendência. Tendência que é o que vale. E só que a gente tá perdendo muito, porque, como eu disse, o tempo, ele é um medidor de qualidade. E se ele passou por tanto tempo sobrevivendo, e ele chegou até hoje, até nós, é porque, no caso, em alguma coisa ele é bom. Em alguma coisa ele é bonito, em alguma coisa a gente precisa se atentar e ver por que durou tanto tempo. Então, no design, na nossa casa, a mesma coisa. Você quer um exemplo disso? O ripado. O ripado, ele não vai ser extinto. Porque apesar dele ter, em algum momento, ele foi tendência, eu não sei em qual ano começou o do ripado, se eu não me engano ali para 2020, talvez, ele entrou em tendência e todo mundo usou o ripado, mesmo assim ele ainda continua sendo usado. Por quê? Porque o ripado ele é usado desde que o mundo é mundo. Claro, em algum momento ele vai se tornar evidente, tendência, e mais pessoas vão começar a aderir. A mesma coisa o Boiserie. O Boiserie, ele é mais velho do que andar para trás. Só que hoje em dia, agora ele está em tendência. E aí o perigo das tendências é que, muitas das vezes, como eu falei, a tendência normalmente é algo mais superficial, sem um estudo adequado, sem um contexto adequado. E aí a gente usa dessas tendências, pega pontos específicos de alguma coisa que já foi muito usado lá atrás, ou seja, um clássico, e a gente insere num contexto errado, num contexto diferente. E o que acontece? Fica com a mesma percepção da tendência. Ou seja, fica com aquele aspecto de coisa velha, quando passa o ano, fica com aquele aspecto de brega, porque ele já foi inserido num contexto mal inserido, na verdade, né? Por exemplo, o Boiserie, ele foi inventado para compor em um específico contexto, num contexto mais clássico, num contexto mais rococó, ele foi se adaptando a vários estilos, e hoje a gente pega algo totalmente moderno, modernista, aliás, né? Não moderno, que é bem diferente. Num estilo modernista que preza o minimalismo, a falta de detalhes, e insere algo que, por conceito, já estava lá junto com os detalhes, e insere ele num contexto modernista. Ou seja, não bate os conceitos. Então, realmente, é uma coisa tendenciosa, da tendência. E já digo, não dura, não vai durar. Ano que vem também já vai estar defasado. Materiais naturais, gente, nunca vai sair de tendência. Ah, mas são mais caros. A sua casa, ela é feita para ser, como eu já falei antes, já mencionei antes, a sua casa, ela tem que ser algo que deve ser, pelo menos, pensado. Pode ser que não dure, pode ser que amanhã venha um furacão Milton da vida ou uma enchente e destrua ela, mas ela tem que, pelo menos ela tem que ser pensada para durar gerações, para viver e abrigar você, sua família, seus filhos, seus netos, seus bisnetos,
pelo menos pensado nisso. Não importa se teus filhos vão mandar demolir tudo e fazer do estilo deles, mas você tem que pensar nisso. Então, materiais duradouros são os materiais naturais. Esses nunca vão sair de tendência. Pedra natural, madeira natural e usar das novas tecnologias ao nosso favor. Ou seja, temos o porcelanato hoje. A gente não tinha, pouquinho tempo atrás, né, algumas décadas atrás, a gente não tinha o porcelanato. Ele é uma nova tecnologia. Então, não é que a gente não possa usar, que a gente tem que rechaçar tudo que é novo. Não. A gente tem que usar a tecnologia, a modernidade, a nosso favor. Vamos usar porcelanato para o que ele é. Um porcelanato. Porcelanato tem que ter cara de porcelanato. Porcelanato não tem que ter cara de madeira. Não tem que ter cara de pedra natural. Não tem que ter cara de grama. Não tem que ter cara das coisas. O porcelanato, ele é o que é. Escolheremos uma cor, um tom, uma paleta de cores e a gente segue naquilo. Ele não precisa imitar nada. E todos os outros materiais, todas as novas tecnologias, tudo que vem de novo, é isso que é mais duradouro. É isso que não é se pautar na tendência. Você pegar a coisa que é e usar ela do jeito que ela é. O porcelanato como um porcelanato. O porcelanato, ele foi feito para ser um piso. Um piso com um pouco rejunte, mais requintado. Ele não foi feito para ser uma bancada. Hoje a gente tá aí, ó, com um monte de bancada. E se você tem uma bancada de porcelanato, você sabe que é muito ruim, além de ser muito feia. Você bate o olho e você sabe que é um fake news. É feio pra caramba. E tantas outras coisas que são imitações de coisas que, assim como as tendências, elas também não aguentam um look, sabe? Não seguram um look. Por quê? Porque elas não são. E aí também tá o problema. Então se cerque de beleza, procure saber o que é beleza. A beleza, ela tem que ser íntegra, não pode ter pedaços faltando. Ela tem que mostrar o que ela é. Então se um banheiro é um banheiro, ele é um banheiro. Se é uma casa, ela tem que ter cara de casa. Se é uma sala, ela tem que ter uma sala, ela tem que ter cara de sala. Um quarto, a mesma coisa. Cada ambiente da sua casa tem uma função específica e ele deve cumprir essa função para, inclusive, você melhorar a sua vida. Por exemplo, eu não tenho hábitos bons para dormir, por exemplo, durmo muito tarde. Devo fazer a minha casa, o meu quarto, seguindo esse meu hábito que não é bom, eu gostaria muito de mudar. Eu sei que não faz bem para mim, ou eu uso disso para tentar me ajudar a manter um bom hábito de dormir cedo, ou de comer melhor, ou de ficar com a família. Então, a minha casa vai ter um altar da TV, onde ninguém daquela família se fala e apenas vê a TV, ou fica no celular, ou não. A minha casa incentiva o convívio, a conversa entre quem mora lá. E é assim que a gente cria rede, a gente cria um ambiente melhor. É assim que a gente foge das tendências também. Não se paute pelas tendências, porque as tendências, elas vão e levam você e a sua personalidade junto. O negócio é que a gente tem que ir se moldando. A casa, ela não pode ser construída de um mês para o outro. A casa, ela é construída conforme a vida passa. Primeiro que a gente não é as mesmas pessoas que a gente era ano passado, a gente vai evoluindo, a gente deveria pelo menos, né? Tem uns que vão regredindo, mas a tendência é que a gente vai evoluindo, a gente vai mudando e a nossa casa, ela indo construída junto com a gente. E é por isso que nessa caminhada a gente vai descobrindo o que a gente gosta, qual que é o nosso estilo favorito, a nossa forma de viver, e a gente vai se moldando a partir disso, fora da tendência. Esquece a tendência. A tendência vai contra tudo que a gente vai instintivamente vai moldando a gente, né? A gente torna tudo muito momentâneo. E a gente, criados como seres eternos como somos, a gente não pode se pautar alguma coisa que é tão passageira. É uma coisa infantil. Crianças são assim. Crianças não conseguem ver o dia de amanhã. Para eles, o dia de amanhã é uma eternidade. Então, crianças têm essa régua do tempo muito baixinha. A gente não. Quanto mais velhos a gente vai ficando, mais tempo a gente vai conseguindo contemplar. Mais o futuro a gente vai conseguindo contemplar. E a gente vê como a sociedade, ela tá tão doente mesmo que mesmo os mais velhos hoje, que deveriam ser mais maduros, eles também estão perdidos nessa. Estão perdidos na superficialidade da tendência, na superficialidade da vida passageira, e
não é isso que eu quero pra mim, e eu quero viver um mundo, e é por isso que eu faço o vídeo, porque eu quero viver num mundo em que as coisas duradouras e eternas sejam mais valorizadas, e a gente se paute mais no futuro do que num prazer momentâneo, numa tendência momentânea. Eu tenho certeza, digo pra vocês, é nisso que a gente entende, a gente consegue ver satisfação na vida. E é por isso também que a gente, não é por acaso, né, que a nossa sociedade anda tão doente da cabeça. Porque a gente se pauta apenas no agora, no momento, na tendência desse ano. E isso a gente já viu que, além de não sustentável, adoece a nossa alma e a nossa mente. Eu sei que você entrou aqui buscando uma tendência para esse ano, ficou um papo meio filosófico? Ficou. Mas tem coisas que precisam ser faladas. E essa é uma delas. Um beijo e até o próximo vídeo.